A secagem das tintas offset acontece por uma combinação de fenômenos envolvendo a penetração no papel, a evaporação do solvente, filtração seletiva promovida pelo papel e, principalmente, polimerização oxidativa, ou óxido-polimerização, que consiste numa reação química entre as resinas e os óleos secativos da tinta com o oxigênio do ar. Então é fundamental que exista disponibilidade de oxigênio para que a tinta seque. As tintas de assentamento rápido, utilizadas na impressão offset plana, elas seguem por uma ação de penetração do veículo no papel e, na sequência, a reação de óxido-polimerização. Então ela se dá em duas etapas. Na primeira, a tinta imobiliza no papel em função dessa filtração seletiva que as tintas polidispersas sofrem e, na sequência, a reação com oxigênio do ar. Essas curvas indicam os parâmetros que mais afetam a secagem. A secagem é mais rápida em maiores temperaturas, tempo de secagem, portanto, diminui à medida que a temperatura aumenta. O tempo de secagem é menor conforme a quantidade de secante presente na tinta aumenta, até um certo limite. Até cerca de 5, 6% de secante na tinta, a velocidade de secagem é maior. Acima disso, a reação se inverte e o secante passa a atuar de maneira contrária. O tempo de secagem aumenta à medida que a umidade relativa aumenta. Então, em condições de umidade relativa muito elevadas, o tempo de secagem aumenta exponencialmente. E a acidez da solução de molhagem. Quanto mais ácida a solução, ou seja, quanto menor for o valor do pH, mais lenta a secagem. As tintas utilizadas nas impressoras rotativas com forno, chamadas de tintas heat set, elas são formuladas com resinas termoplásticas. Significa dizer que, em temperaturas elevadas, elas se encontram no estado fluido. Então, a partir de 32 graus centígrados, que é o ponto de amolecimento da resina das tintas, a tinta se encontra ainda no estado semifluido ou fluido. Então, é necessário um resfriamento logo após o impresso passar pelo forno, onde a temperatura alcança aí 150, 180 graus centígrados, que é para eliminar os solventes das tintas, até uma temperatura inferior a 32 graus, que é o ponto de amolecimento da resina. Tanto a secagem muito rápida quanto a secagem muito lenta são problemáticos. Os problemas que acontecem por causa de uma secagem muito lenta da tinta são particularmente críticos, porque na maioria das vezes eles só são percebidos muito tarde, depois de horas do término da impressão, e muito pouca coisa se pode fazer. Na impressão plana, ainda existem algumas saídas. Existem uns paliativos que permitem aproveitar o impresso. Na impressão rotativa não há outra saída a não ser aguardar que a tinta seque. E isso pode demorar muito. A única maneira de predizer se a secagem vai acontecer ou não e em quanto tempo ela vai acontecer é através de testes de laboratório. Nenhum teste é preciso, mas ele ajuda a comparar pelo menos tintas que são melhores ou piores com relação à secagem. Tintas que se adaptam melhor a um determinado tipo de papel ou a um determinado tipo de processo ou não. Então existem alguns ensaios de laboratório feitos com instrumentos próprios para isso daí que permitem predizer que tinta vai secar mais rápido ou qual o tempo estimado de secagem da tinta. Os testes para avaliar a secagem da tinta eles são baseados no decalque. Então, um corpo de prova impresso com uma quantidade de tinta equivalente àquela que vai ser utilizada na impressão é colocado em contato com uma folha limpa do mesmo papel e um peso colocado sobre vai provocar um decalque. Esse peso é mudado de posição de tempos em tempos, por exemplo, a cada 30 segundos, a cada 60 segundos, e se avalia o repinte que acontece na folha branca. Outra causa para a demora da secagem da tinta, como já citamos anteriormente, é a dissipação do secante durante um período de estocagem muito longo. Algumas tintas, principalmente as mais escuras, tinta preta, por exemplo, elas vão perder a sua ação secante depois de um tempo de estocagem.
Então, é bom não manter a tinta no estoque por muito tempo. Ou, no caso de não haver jeito, é interessante adicionar o secante em incrementos de 0,5% de cada vez para repor aquilo que a tinta perdeu durante a estocagem. Outra causa, também já citada anteriormente, é o emulsionamento excessivo da tinta com a solução de molhagem. Em geral, isso acontece por ajuste incorreto do equilíbrio água-tinta. Então, o excesso de tinta, o excesso de solução de molhagem, provoca um nível de emulsionamento excessivo e progressivo ao longo da tiragem. Então, esse emulsionamento tende a crescer à medida que a tiragem progride. Então, é interessante monitorar periodicamente as características da solução de molhagem, para não deixar que ela mude a condutividade muito mais do que a faixa estável, que é de mais ou menos 200 microsiemens, em torno do valor da condutividade médio, que gira em torno aí de 1.500 a 1.700 microsiemens, acima da condutividade da água utilizada para preparar a solução de molhagem.